Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui reunidos na nossa casa espírita, não como gostaríamos fisicamente, mas estamos unidos em fé, em energia e em espírito. Nós vamos falar hoje de uma passagem que está no Livro dos Espíritos, livro esse que foi nos deixado pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Essa passagem que eu escolhi para nós conversarmos hoje, ela está situada na escolha das provas. Então, foi feita uma pergunta aos espíritos. Quando o estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: ele próprio escolhe o gênero das provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, isso quer dizer que nós escolhemos as provas aos quais nós iremos passar. E, porém, temos o livre-arbítrio de continuarmos no caminho do bem ou perdermos alguma coisa durante essa nossa trajetória. O que nos é pedido pelos espíritos, então, enquanto reencarnação? Que nós semeamos com sabedoria o nosso caminho. Temos, então, que escolher o caminho do bem. Tem uma passagem muito interessante que eu gosto de falar, que era um ancião que estava sentado à beira de uma fogueira com um jovem. E esse ancião falou para o jovem que dentro dele havia dois espíritos, o do bem e o do mal. E eles viviam numa constante luta. Então o jovem perguntou para esse ancião: nessa luta, qual dos espíritos que vence? É o do bem ou é o do mal? E o ancião então respondeu que é aquele que ele mais alimenta. Então é por isso que é muito importante nós mantermos sempre o nosso espírito do bem muito alimentado, nós mantermos o nosso pensamento elevado. Segue a pergunta: não é Deus que impõe, então, as tribulações da vida como castigo? E os espíritos novamente nos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar então, por que faz tal lei ao invés de outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe está aberto. Então, mais uma vez, corrobora com o que eu acabei de comentar, que nós temos dentro de nós o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho do certo, o caminho do errado. E como foi dito no início, o livre-arbítrio é que vai nos fazer tomarmos um caminho. E dentro de nós deveremos sempre manter acesa a chama do caminho do bem. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. Então, essa oportunidade de recomeçar, que nós chamamos de reencarnação. Nós temos a oportunidade de recomeçar e de corrigir erros de vidas passadas. Nos é dada essa oportunidade por Deus. Então nós temos que tirar todo o proveito dessa oportunidade. Temos que tentar nos corrigir, temos que tentar caminhar, sempre trilhar o caminho do bem. Muitas vezes nós nos perguntamos por que algumas coisas estão acontecendo conosco. Quando na verdade a pergunta correta seria: para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Algum motivo tem, porque dentro da nossa escolha, das nossas provas, nós pedimos que aquilo acontecesse para uma melhoria. Nós estamos aqui
nessa trajetória, nesse mundo, nesse plano, em busca do melhoramento. Então, nós devemos sempre nos perguntar: para que isso está acontecendo comigo? O que isso vai me proporcionar de melhoria? E não ficar nos martirizando, de perguntando o porquê que isso está me acontecendo, o que eu fiz de errado. É muito importante nós sabermos dos nossos erros para corrigi-los. Então é por isso que nós devemos sempre nos perguntar: para que isso está acontecendo comigo? É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que os criastes, mas Deus, contudo pela própria vontade, a ele vos expôs, porque vedes um meio de advertir-vos, e Deus o permitiu. Então nós podemos escolher as nossas provas, mas nós não podemos escolher os acontecimentos que vão ocorrer durante a nossa encarnação. E para isso que nós temos o livre-arbítrio. Deus é bondoso e justo, e Ele nos dá a oportunidade de nós trilharmos um caminho bom, de nós evoluirmos, para que numa próxima encarnação nós não tenhamos a necessidade de passar por aquilo novamente. Mas para isso nós precisamos aprender, evoluir e estarmos dispostos a trilhar o caminho do bem. Nem tudo está escrito, nem tudo foi escrito no nosso plano reencarnatório. Um exemplo: porque eu escolhi no meu plano reencarnatório que eu vou desencarnar de tal maneira. Eu não posso simplesmente atravessar a rua sem olhar para os lados, porque eu creio que eu não escolhi desencarnar atropelado. Existe o livre-arbítrio, não é? Então nós estamos nos expondo à possibilidade de sermos atropelados. Então nós temos que orar e vigiar, trilhar o caminho que nós escolhemos, porque nem tudo está escrito. Então nós temos que fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui essas palavras para vocês, de que nós temos, sim, que nos mantermos no caminho do bem, porque nós pedimos para estarmos aqui. Quando nós escolhemos passar por essas provas, é como uma escola. Todo ano a gente estuda, a gente aprende, a gente evolui, mas no final de cada ano nós passamos por uma prova. De nada adianta nós termos notas maravilhosas em português, em matemática, em educação física, tirar 10 em todas, e chegar em geografia e história e nós tirarmos 5. O que vai acontecer? Nós vamos repetir o ano, vamos passar por tudo aquilo novamente para que nós possamos aprender. E no nosso plano reencarnatório, quando nós escolhemos as provas as quais nós queremos passar, é a mesma coisa. Nós temos toda uma trajetória para passarmos. E dentro dessa trajetória nós temos que fazer as melhores escolhas para que ao final do ano, ou seja, no momento do desencarne, nós tenhamos conseguido passar por todas as nossas provas de maneira satisfatória, para que numa próxima encarnação nós não tenhamos que repetir tudo novamente. Então nós estamos aqui nesse plano em busca de evolução moral e espiritual, e é nisso que nós temos que ter. Desejo a todos os irmãos uma noite abençoada, uma semana iluminada, e que estejamos sempre acompanhados dos nossos espíritos benfeitores. Que assim seja.